Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Coalizão Conservadora aqui no Coalizão TV no YouTube. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Emílio, né, e o Pilhado, que falaram um pouquinho sobre o atual momento do Brasil, as falas do Nicolas e ao mesmo tempo aquilo que é o objetivo de algumas restrições que o Bolsonaro hoje tem, como isso impacta diretamente a minha vida e a tua, tá? Então vai ser bem legal, o vídeo não é muito longo deles, a gente vai poder comentar bastante, mas antes, tá, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá? É a tua inscrição que nos faz crescer, nós estamos fazendo um contraponto cultural ao movimento esquerdista, então é a sua inscrição que nos faz crescer, é a sua inscrição que nos motiva a continuar, e é a sua inscrição que nos possibilita avançar. Então, por favor, você que não é inscrito no canal, se inscreva, e se você é inscrito no canal, tem aqui o sininho de notificações aqui, clica no sininho para que você sempre seja notificado quando estivermos fazendo algum vídeo novo ou alguma live jornalística, como fazemos de segunda a sexta. Então, isso é muito importante. Tendo feito isso, tendo falado isso com vocês, vamos ao vídeo. Do Pilhado também, que é desse assunto. Já vamos começar com esse assunto. Lá, já tá e aí, já. essa determinação agora é para não falar, né? É para calar o Bolsonaro. Eles não querem que o Bolsonaro fale em nenhuma coisa e não querem que ninguém também repasse o que o Bolsonaro falou. Eu entendi mais ou menos isso. Exato. É isso, não é? É isso, né? E principalmente, né, Emílio, aquele discurso do Nicolas ontem. O Nicolas falou tudo ontem. Tá bom, o Bolsonaro não pode falar. Mas o Lula pôde falar na cadeia, Fernandinho Beiramar pôde dar entrevista na cadeia, não sou eu que estou dizendo. O Nicolas Ferreira falou isso. Isso é fato, né? E é um fato, é um fato. É como a história do Eduardo Bolsonaro. Você lembra que o Zanin viajou o mundo inteiro? Sim. Certo. Inclusive falou da justiça. Mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo, só que para cada um é de um jeito. Então a gente está num momento que a gente não pode achar que está normal. Exato. Não tá. Normal. Não tá. Normal. Sim. Não tá, Vilela. Normal, Vilela. Não tá, Vilela. Normal. Ele não é normal. Não tá. Mas o negócio é o seguinte. Tá, os caras têm uns vídeos meio zoeiro, né? Até porque o Pânico ele tem essa característica de trazer a notícia mais com um enfoque um pouco mais bem-humorado e, de certa forma, tentando quebrar o gelo quando as notícias são muito ruins, né? E aqui esse vídeo ele é curto, mas ele vai trazer um monte de assuntos correlacionados em questão. Eu acho que vale a pena a gente comentar cada um desses. Mesmo começa falando sobre a questão do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro agora, ele não apenas está impedido de usar as suas próprias redes sociais, né, mas também na mesma sentença também foi, né, decidido e imposto a ele que ele não pode, né, usar as redes sociais de nenhuma outra pessoa, de nenhuma outra organização, nem sequer dar entrevistas, né? O que por si só é muito complicado, porque o meio de ação que o Bolsonaro tinha para poder falar aquilo que estava sentindo ou para poder fazer uma defesa contra uma informação que ele considerava falsa, ou para poder se comunicar com a sua própria base política, com o seu eleitorado, e para poder expressar o que estava acontecendo e sentindo, era a rede social. Então, a rede social do Bolsonaro, e ao mesmo tempo poder participar de entrevistas, poder participar de podcasts, e fazer essa comunicação com as pessoas, era a única maneira que ele tinha para poder mobilizar a sua base, desenvolver as suas pautas, e também, além de tudo isso, né, poder rebater as várias notícias questionáveis que são feitas sobre a pessoa dele, né? Bolsonaro começou já o seu mandato de governo sempre sofrendo muito com notícias de fontes bem questionáveis sobre as situações e ações que ele mesmo fazia. Então a rede social dele sempre foi uma arma para rebater isso. Quando você faz esse processo de impedi-lo, automaticamente você corta qualquer tipo de comunicação e qualquer tipo de resposta que ele possa dar para eventual sentença sobre ele decisiva, né? Ou qualquer coisa que a mídia fale. Então, é um ato muito complicado, né? E politicamente colocou Bolsonaro ainda mais nas cordas do que ele já estava, né? Então, eles começam o vídeo falando isso e mostrando que isso, de certa forma, é algo terrível a se fazer com alguém, né? Não só pode colocar a tornozeleira eletrônica, né? Mas diariamente a esquerda mente sobre o Bolsonaro, assim, independente se você gosta ou da figura dele, não estou entrando no mérito aqui, mas a rede social e dar entrevistas, né, era a forma como ele poderia se expressar e combater essas mentiras, e agora ele não pode mais. Então isso é de uma covardia gigantesca, né? Outro ponto é o contraponto, né, feito, né, sobre como os outros criminosos no país de alta periculosidade foram tratados. Então, temos entrevistas de Fernandinho Beiramar, temos entrevistas de vários criminosos no país que mesmo preso
mesmo em situações realmente de grandes dívidas com a justiça por causa dos seus atos criminosos, né? Eles ainda podiam se comunicar, né? Quando tinha redes sociais, né? Mas todos eles podiam se comunicar, falar o seu lado da história e responder às críticas e às suposições que a sociedade e a imprensa, de modo geral, faziam sobre eles. Esse direito de resposta está sendo negado, vedado, proibido, tirado de Bolsonaro. Então, eles começam comentando essa injustiça e que nós temos que frisar. O que estou não é que estou ecoando a voz deles, porque isso tem que ser frisado, porque hoje é o Bolsonaro, ontem foi o Daniel Silveira, ontem foi outra pessoa, ontem foi as duas velhinhas, hoje é um monte de gente lá, amanhã pode ser eu e pode ser você, e de ter esse direito, né, de resposta, esse direito de falar, de expressar-se e de poder fazer o contraponto, né, retirado, né? Depois falam sobre o Nicolas, que o Nicolas traz esse ponto que eu trouxe, né? Mas ao mesmo tempo o Nicolas ele consegue, nos seus últimos vídeos eu aconselho que você vá no Instagram dele, ou até no YouTube dele aqui, e você veja como ele conseguiu de forma magistral resumir aquilo que está acontecendo no país e mostrar a necessidade, né, de desenvolvermos uma contração, se é que isso é possível hoje em dia, né? Hoje nós temos um grande desafio que nós somos desprovidos de meios de ação para poder agir, e agora, desprovidos desse meio de ação, nós temos muitas dificuldades para conseguir dar respostas àquilo que são as ações que os poderes, hoje o sistema coloca sobre nós, e isso é bem complicado. Então o Nicolas, ele consegue de forma magistral trazer isso à tona, né? Mas ao mesmo tempo ele nos dá uma esperança de que nós devemos continuar lutando, de que tem muitas pessoas que querem um país melhor e que é necessário que essa esperança seja renovada no nosso coração, mesmo em meio a tantas lutas, a tantas decepções e a esse momento de tanta tensão de nós vemos direitos que deveriam ser básicos sendo totalmente destruídos e as pessoas sendo alienadas dos mesmos, né? E aí, por último, eu acho interessante, né? Porque daí eles zoam o Vilela, né? O Vilela teve ali um podcast dele que viralizou, né? Ele, o Eduardo, enfim, né? Onde o Vilela, ele comenta que o Brasil parece estar um pouco normal, não estaria, assim, em uma ditadura ou algo parecido, né? E aí virou meme na internet, né? Que eles também cornetearam, né? Mas o fato o Vilela, ele fala aquilo porque ele, com certeza, tem medo de uma retaliação dos meios de comunicação, já levou 2 pessoas no seu programa que são praticamente pessoas não gratas, né, tanto o Figueiredo quanto o Eduardo Bolsonaro, pessoas não gratas aqui para o sistema brasileiro, para o sistema político, o sistema judiciário do país, né, isso já foi um grande risco, né, e ele teve que moderar o discurso dele, porque senão pode acontecer com o canal dele, que é o meio de subsistência da vida dele, o que aconteceu com o canal do Monark, né. Então eu acredito que foi por isso que o Vilela falou aquilo, né, tudo que eu concordo com essa submissão dele, né, mas eu acho que esse foi o motivo, né. Mas o fato é que todos sabemos que hoje, para você falar, hoje, para você comunicar, hoje, para você desenvolver um trabalho nesse sentido, você tem que ter muito, mas muito cuidado, porque nós estamos aí em um processo de controle e moderação do discurso feita por órgãos do Estado. Então, hoje é muito perigoso, dependendo do que você quer falar e que você quer desenvolver de pensamento, de contraponto, porque você tem aí N situações que podem prejudicar você. Então, eles terminam falando dessa forma sobre o Vilela, né, que o Vilela comentava o que é real. Todo mundo sabe, seja a pessoa centro, direita, esquerda, todo mundo sabe que não está muito normal as coisas. Inclusive o PCO, que é um dos partidos mais polarizados da esquerda, já publicamente se manifesta contrário a como as coisas estão desenvolvendo e a nossa relativa democracia andando com as pernas cada dia mais bambas, né? E quase caindo no chão. Né? Então, eu acho interessante a gente frisar isso, comentar, esclarecer, né? Porque, infelizmente, uma parte significativa da população ainda não tem essa dimensão, essa percepção destas realidades das quais estamos vivendo, porque é muita correria, muita coisa para fazer, é muita guerra de informação, né? E em razão de ainda não conhecerem essa realidade, não conseguirem ter ela ainda bem resoluta em seu imaginário, automaticamente também não se preparam, não se dispõem a ser um agente para, dentro da sua micro-realidade, né? Começar a confrontar de forma sábia e prudente, né? Aquilo que é o que nós vivemos hoje, que se manifestou em tudo que nós comentamos. Então, eu achei interessante, muito bom o comentário do Emílio, também do outro comentarista que estava com ele, né, o Pilhado, né, e eu acredito que nós precisamos de mais figuras públicas falando sobre isso e, ao mesmo tempo, trazendo essa reflexão para nós, com bom humor, mas, ao mesmo tempo, com muita verdade e muita veracidade. Parabéns para eles, e hoje nós ecoamos e, de certa forma, damos um pouco mais de corpo àquilo que eles falaram, né? Gente, por hoje é isso, tá? Obrigado por ter nos acompanhado até aqui de novo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho ali para você ser notificado de tudo que nós estivermos produzindo aqui. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Até amanhã.